Jesus, o brilho da paz bendita, que sobre nós fuge e palpita. Ao sopro forte do Nordeste a vida canta. Olá, meus queridos alunos, estamos aqui mais uma vez com a videoaula do professor Evandro, hoje para atender a pedidos dos amigos que vão fazer o concurso de Parnaíba, Piauí, né? E nós vamos tratar aqui do tema conhecimentos locais. Então, provavelmente nós teremos este e mais alguns vídeos sobre, pelo menos mais 2 vídeos sobre conhecimentos locais. Se você está visualizando aí o canal do professor Evandro, o vídeo do professor Evandro pela primeira vez, não se esqueça aí de compartilhar, de curtir e também fazer a inscrição do nosso canal e ativar o sininho da notificação. Assim que aparecer um novo vídeo sobre o concurso de Parnaíba, ou sobre qualquer outro concurso ou qualquer outra aula de história, você será comunicado e não vai perder nenhuma novidade, ok? Então hoje nós começamos com conhecimentos gerais e nós vamos apresentar para vocês alguns dados encontrados no site do IBGE sobre a cidade de Parnaíba, alguns conhecimentos, algumas informações que porventura apareça nas questões de concurso, nas questões do concurso de Parnaíba, né? Para você que não conseguiu, que leu o edital e não conseguiu identificar que a prova vai ter conhecimentos gerais, dê uma nova olhada no edital e dê uma olhada no assunto específico, no tema específico. Lá no conteúdo tem prova específica e de conhecimentos locais. Lá no finalzinho de cada conhecimento específico para cada área definida, você tem lá conhecimentos gerais de Parnaíba, aspectos econômicos, aspectos históricos, aspectos sociais de Parnaíba. Então hoje nós vamos apresentar para vocês alguns panoramas, algumas informações panorâmicas de Parnaíba e algumas informações que você vai ter que dar importância ou pelo menos memorizar. Você precisa estar a par dessas informações para não errar nenhuma questão lá no seu concurso e aí não perder a sua vaga por uma questão ou duas que você venha errar de conhecimentos locais, ok? Então vamos adiante, sem muito mais delongas, vamos às informações. Então, a primeira informação que a gente passa para você é a informação sobre o prefeito. Então, você ouviu falar de Parnaíba, o prefeito de Parnaíba é o Francisco de Assis Moraes Souza, o conhecido Mão Santa. Para você que mora em Parnaíba, essa informação é uma informação que você já sabe, é uma informação boba, mas para aquele concurseiro que está vindo de outra cidade, que está vindo de outro estado, já que Parnaíba fica um pouco mais próximo do Ceará, próximo de algumas cidades do Maranhão, para você essa informação é valiosíssima se cair porventura alguma pergunta referente ao prefeito de Parnaíba. Outra informação que nós encontramos aqui logo na página inicial do IBGE é que quem mora em Parnaíba é parnaibano, o gentílico de Parnaíba é parnaibano. Então, essa é a primeira informação, uma informação que aparentemente é boba, mas quando cai numa questão de concursos municipais, algumas pessoas costumam errar, principalmente os concurseiros que estão vindo de outra cidade. Então vamos adiante para a gente não perder muito tempo e esse vídeo não ficar muito longo ou cansativo. Então aqui nós temos informações sobre a população de Parnaíba. Então aqui nós já vamos falar da população de Parnaíba e já vamos localizar Parnaíba também no mapa. Então se você acompanha aí o cursor do nosso mouse, aqui nós temos o mapa do Piauí e Parnaíba fica aqui bem em cima ao norte do estado do Piauí, ó, bem no extremo norte do estado do Piauí, próximo aqui com a cidade de Luiz Correia. Então fica aqui. Então, por que é importante você conseguir localizar o município de Parnaíba no mapa do Piauí, né? E se porventura aparecer no mapa do Brasil? É importante porque algumas provas, algumas bancas de concurso costumam perguntar para você que está fazendo o concurso para o município a localização geográfica do município. Normalmente a questão mostra o mapa, coloca-se algumas definições, digamos que ele coloca aqui em cima da cidade de Parnaíba uma letra A, mais ao meio coloca a letra B e aí ele distribui mais letra B, C, D e E.
A maioria dos concursos são de 5 alternativas. E aí o que é que ele pergunta no enunciado da questão? Observe o mapa abaixo e marque a letra que indica a cidade de Parnaíba. Então você que já consegue visualizar a cidade de Parnaíba no mapa, você com certeza vai acertar esta questão, ok? Então vamos aí aos dados da população de Parnaíba. Então nós temos que a população de Parnaíba apurada no último censo, lembrando que esse último censo é o censo de 2010, é de 145.705 pessoas. Então essa é a população de Parnaíba apurada no censo de 2010. Então, provavelmente, se ele for cobrar alguma questão envolvendo o número de habitantes de Parnaíba, ele vai utilizar esse dado, porque este dado é o dado oficial. Ok? Então vamos aqui para a densidade demográfica, que é uma outra informação de relevante importância para você. Então nós temos a densidade demográfica de Parnaíba sendo de aproximadamente, essa densidade é sempre aproximada, já que a população ela varia. Então você tem aqui o número de habitantes dividido pela área territorial de Parnaíba, e aí você tem esse valor de 334,51 habitantes por quilômetros quadrados. Isso quer dizer que a média de habitantes por quilômetros quadrados em Parnaíba é de 334,5 habitantes, ok? Então essa é a densidade demográfica de Parnaíba. E esses dados, os dados mais numéricos, eu aconselho que você tente memorizar, tente se familiarizar mais, porque na medida em que você se familiariza com esses dados, você com certeza vai matar as questões que porventura cobre dados desta natureza, cobre esses dados específicos, ok? Então vamos aqui a algumas informações, algumas curiosidades sobre Parnaíba. Vamos aqui fazer uma análise da pirâmide social de Parnaíba. Nós temos aqui a pirâmide social de Parnaíba, ou pirâmide etária de Parnaíba. Aqui nós temos a distribuição da população de Parnaíba por idade. Então nós temos aqui dos 20 anos até os 100 anos, né, ou até para aproximadamente 90 anos. Então o que é que você tem que dar importância aqui para essa pirâmide? A primeira coisa, você vai identificar que a pirâmide é dividida aqui em homens desse lado e mulher deste outro lado, ok? Então, vamos ver aqui. Nós vamos perceber que a base da pirâmide, ou seja, a maioria da população de Parnaíba, está aqui na base da pirâmide, na população economicamente ativa. Então, nós temos uma população parnaibana, a grande maioria da população parnaibana está entre aqui os 20 anos e os 50, 54 anos. A gente pode até subir um pouquinho até 60 anos. Então, Parnaíba ainda é uma cidade de jovens. Então a grande maioria da população de Parnaíba é composta por jovens. Então normalmente, se cair alguma questão sobre divisão ou distribuição etária da população de Parnaíba, provavelmente ele vai te colocar essa pirâmide etária para você analisar. Então ele coloca a pirâmide e aí faz algumas assertivas, faz algumas afirmações sobre isso. Por exemplo, ele pode afirmar numa alternativa que a população de Parnaíba é em sua grande maioria uma população de idosos. E aí quando você olha para a pirâmide, você percebe que essa assertiva é uma assertiva falsa, é uma afirmativa falsa. Então ele pode criar várias alternativas sobre essa divisão etária da população de Parnaíba. Então você tem que dar muita importância e tentar interpretar de forma bem precisa esses gráficos. Então, mais uma vez, entenda, a base da pirâmide aqui é um pouco mais larga, um pouco mais rechonchuda. Aí você tem aqui as idades. Então a base da pirâmide, as pessoas mais jovens e pessoas mais adultas. Então a população de Parnaíba, você tem aqui, na medida em que as pessoas vão se tornando mais adultas, você tem um maior número. Na medida em que a população vai envelhecendo, você tem uma diminuição da população. Isso pode ser considerado um índice negativo, já que está indicando que as pessoas em Parnaíba não estão vivendo muito, já que aqui na base ela tem muita gente
e aqui nós temos uma diminuição. É claro que esse cenário ele pode se mudar ou se modificar com o passar do tempo, tá certo? Uma outra informação é que o número de mulheres e homens é mais ou menos equiparado, você não percebe grandes discrepâncias entre o número de mulheres, né, e o número de homens. Percebemos que há um número maior de mulheres, né, mas esse número ainda não é tão expressivo assim, não é tão grande assim, ok? Então os homens aí estão em menor quantidade, sim. Vamos a uma outra informação sobre a cidade de Parnaíba. Nós temos aqui uma curiosidade ou uma informação sobre a religiosidade de Parnaíba. Nós temos a grande maioria da população parnaibana é composta de católicos, apostólicos romanos, seguidos aqui por evangélicos e espíritas, né? Então nós temos uma pequena quantidade de espíritas. Lembrando que esses dados são os dados informados pelo IBGE. Isso não quer dizer que em Parnaíba não tenha outros segmentos religiosos, né, que porventura não tenha aparecido aqui na pesquisa, ok? Então, dê uma olhada aí, se acha que não dá para compreender que eu estou muito rápido, você dá uma pausada e dá uma lida melhor no gráfico. E qualquer dúvida, coloque aí nos comentários que a gente vai ter todo o prazer de tirar a sua dúvida, tá certo? Então, vamos a uma outra informação sobre o trabalho e rendimento em Parnaíba. Então, isso aqui já é um dado mais recente, é um dado de 2016. Então, o salário médio mensal de trabalhadores formais em Parnaíba em 2016 é mais ou menos 1,7 salário mínimos. Então, em média, né, a população parnaibana recebe cerca de 1,7 salário mínimos, quase 2 salários mínimos. Isso não quer dizer que todo parnaibano receba 1,7 salários mínimos. Isso apenas quer dizer que o número de assalariados, o montante de pessoas que trabalham e recebem, dividido pelo número de pessoas economicamente ativas, nós temos este dado. Aqui nós temos um número de pessoas ocupadas, né, pessoas que trabalham e ganham alguma coisa pelo seu trabalho, ganham algum rendimento, que é aqui de 20.347 pessoas ocupadas. Isso no total da população parnaibana chega aqui a 13,5% da população. Esses dados são dados numéricos, e quando você está estudando dados numéricos, você termina achando uma coisa muito chata, porque é ruim, não dá para decorar números, né? Então você vai aí tentando encontrar a sua maneira de assimilar essas informações. Então nós vamos percebendo que 13,5% da população parnaibana está trabalhando, né? Isso quer dizer que nós temos um índice de desemprego relativamente grande. Então você vai fazendo interpretações sociais desses dados que são dados numéricos, tá certo? Um outro dado numérico que é importante a gente dar ênfase é que quase a metade da população parnaibana vive com mais ou menos meio salário mínimo ou até meio salário mínimo, tá? Então, essa média aqui, dividido por todos, ela não é real quando você compara aqueles que vivem com um ganho de até um meio salário mínimo, certo? Então, nós temos aqui quase a metade da população parnaibana vivendo com menos, né, com menos de um salário mínimo. Então esse percentual é um dado estatístico de 2010. Então o percentual da população com rendimento nominal mensal per capita, esse rendimento é por pessoa, com menos de meio salário mínimo é cerca de 45,1%. Então isso quer dizer que 45,1% da população parnaibana vive com menos de um salário mínimo per capita por pessoa da família. Então é um rendimento até certo ponto, um rendimento muito baixo. Mas essa não é a realidade só de Parnaíba, é a realidade de muitas outras cidades, cidades grandes e pequenas do nosso Brasil, ok? Então, mas que precisa melhorar, todo mundo sabe disso. O que a gente precisa aqui é saber dessa informação e entender, porque ele pode cobrar lá numa questão do concurso, né, sobre a percentagem de pessoas, fazendo algumas afirmações, né, da percentagem da renda per capita aí
de pessoas que vivem com menos de um salário mínimo. Então nós temos aí cerca de quase 50% da população parnaibana vivendo com menos de um salário mínimo. Então você pega 100 parnaibanos, né, a cada 100 parnaibanos você tem aí cerca de 45 que não recebe mais de que meio salário mínimos por mês, tá? Então esse é um rendimento nominal mensal, tá? Qualquer dúvida, qualquer detalhe que você precise também, já que a gente está trabalhando com dados numéricos, você coloca aí seu comentário e a gente vai ter todo o prazer de lhe ajudar, ok? Então vamos aí para a próxima informação. Nós temos uma informação sobre economia, continuamos com os números chatos e essa aula é uma aula muito numérica, porque é uma aula que tem como base de informação o IBGE, e o IBGE trabalha com dados estatísticos, e a estatística é a ciência de matematizar ou de quantificar numericamente dados sociais. Então a gente está trabalhando aí com esses dados numéricos, né? Então aqui tem algumas informações que raramente caem em concurso, né? Nós temos aí o PIB, né? Isso normalmente cai em termos aproximados, né? Então nós temos aí o Produto Interno Bruto per capita, né? Aí de 2015, cerca de R$ 11.983,14. Isso aí seria a renda per capita de 2015, né? Quando você pega todo o Produto Interno Bruto, toda a renda, todo o rendimento de Parnaíba e divide pela população, você tem esse Produto Interno Bruto per capita. Então nós temos um percentual das receitas oriundas de fontes externas, né? De cerca de 81,2% das rendas vem de rendas externas ou de investimentos externos. Se você tiver alguma dúvida sobre isso, você pesquisa, né, mais detalhadamente. Mas eu confesso a você que eu nunca encontrei em concursos que se mencione apenas os conhecimentos locais que cobra tanto detalhe. Então ele cobra mais ou menos o conhecimento panorâmico sobre a cidade, sobre as informações da cidade. Então esses outros números que estão aí na tela, você dá uma olhada sobre o total de receitas realizadas, sobre o total de despesas empenhadas, e aí fica apenas a critério de informação. Raramente essas informações caem em concurso, mas como a gente não estamos com a prova, graças a Deus, para ser justo, realmente o concurso tem que ter lisura, então a gente está passando as informações porque a gente não sabe se vai vir ou não, então a gente fala de tudo, ok? Então vamos aí uma outra informação sobre a cidade de Parnaíba, temos aí informação sobre a saúde, né? Então esses dados são dados também do IBGE, só que são dados atualizados aí de 2014. Então nós temos aí o dado da mortalidade infantil, cerca de 14,69 óbitos por 1.000 nascidos vivos. Então a cada 1.000 crianças nascidas em 2014, em Parnaíba, você tem em média aí 14, 15 crianças morrendo. E aí internações por diarreia, né? E essas internações por diarreia parecem uma informação estranha ou esdrúxula, mas ela é uma informação importante para a gente avaliar o sistema sanitário da cidade, né? O sistema de esgotamento, o sistema de higienização da cidade, a educação higiênica nas escolas, nas famílias. Então esse dado é um dado importante. Então 3,9 internações por 1.000 habitantes. Então a cada 1.000 pessoas de Parnaíba, pelo menos 4 foram internadas em 2016 com diarreia. Então isso quer dizer que nós temos ainda problemas de infecções sanitárias em Parnaíba que devem ser resolvidas. Então é uma informação também que você pode e deve dar importância. Essa informação sobre a saúde, ela é realmente muito importante. Os estabelecimentos de saúde atendendo pelo SUS, esse é um dado de 2009, temos aqui cerca de 58 estabelecimentos atendendo pelo SUS, ok? Então, se você acha que estou falando muito rápido, estou muito ligeiro, se dá uma pausa, dá uma olhada de novo, escuta de novo. Se tiver alguma dúvida, pergunte, que eu vou ter todo o prazer de responder, tá, a você no momento oportuno, ok? Então vamos aqui para a última informação, já está ficando cansativo, o pessoal já está achando que não dá para aguentar, ficar ouvindo essa voz estridente repetindo informações e repetindo números, né? Então nós temos aqui dados sobre
território e ambiente de Parnaíba. Nós temos uma área da unidade territorial, esse é um dado de 2017, de 434,229 quilômetros quadrados. Então, essa é a área de Parnaíba, área territorial de Parnaíba, tá certo? Nós temos aqui um dado do esgotamento sanitário adequado. Parnaíba está a 23,5% do esgotamento adequado. Então está à frente de muitas cidades do Piauí, mas está aquém de outras cidades, às vezes cidades até bem menores. Mas o problema de sanitarismo, de esgotamento sanitário no estado do Piauí e em todo o Brasil, não é um problema só de Parnaíba, mas é um dado importante para a gente avaliar problemas de saúde, já que alguns dos cargos que vocês estão concorrendo aí no concurso, eu acho que a maioria dos cargos é para a área de saúde, esse dado é muito importante. A arborização das vias públicas, aqui é um dado muito interessante, 66,8% das vias públicas são arborizadas. Isso faz com que a cidade de Parnaíba tenha um clima mais ameno, né? Tenha um clima mais agradável, né? Bem mais frio para se conviver. E a urbanização das vias públicas, em 2010, cerca de 5,6% da urbanização. Então eu espero ter ajudado a você que está em busca aí, tentando atrás de alguns conhecimentos locais de Parnaíba, e eu quero que você fique ligado no nosso canal, porque em breve vai ter um vídeo sobre a história de Parnaíba, porque já que vai cair questões de conhecimentos locais, então com certeza vai ter questões de história de Parnaíba, e nós vamos também discutir alguns aspectos geográficos. Então, para você não perder o próximo vídeo que vai cair na rede, que vai cair aí no canal, você se inscreve, né? Aí facinho, é só clicar, é de graça, e ativa o sininho. Você se inscreve, ativa o sininho, e o próximo vídeo que cair sobre o concurso de Parnaíba, você vai ser o primeiro a ver, o primeiro a discutir, ok? Qualquer sugestão de tema, qualquer sugestão de videoaula, você coloque aí nos comentários. Não esqueça de compartilhar, de dar um joinha no nosso canal, e lembre que você é que faz nosso canal, ok? Então, o conselho universal é: estude, porque quem estuda, Deus ajuda, ok? Então, ficamos por aqui e até o próximo vídeo sobre o concurso de Parnaíba.